Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Livro dos Espíritos da tarde desse sábado. Vamos iniciar com a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais que nos amparem, nos protejam, nos sustentem, para mais uma tarde prazerosa, para mais uma tarde de muito aproveitamento do estudo do Livro dos Espíritos. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome dos bondosos amigos espirituais, que damos início a mais um estudo do Livro dos Espíritos, cujo tema será a Lei de Liberdade. Que possamos ser intuídos e direcionados por esses queridos amigos, para que aqui, sim, seja trazido aquilo que é necessário para os nossos espíritos imortais, os nossos aprendizados, enquanto estamos aqui nessa escola, hospital tão necessário para os nossos aprendizados. Então, Senhor, fica conosco. Ampara, orienta, direciona, sustenta e acalma os nossos corações. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Dr. Bezerra, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrarmos a prece, iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus amores, iniciamos o mês agora. Iniciamos não, né? Finalizamos, não é isso? Já estou perdida, de outubro, né? E aí nós estamos iniciando a nossa campanha das bolsas dos nossos queridos assistidos da Casa do Caminho. Então, nós temos as bolsas tanto das senhoras, como das nossas senhoras assistidas, como das nossas crianças e dos nossos jovens. E tá tudo tão caro, né? Então, esse ano, nós estamos pedindo, né, uma ajuda de R$270 para a realização dessas bolsas, para que eles possam receber os seus presentes, as suas roupas, né, os seus kits de higiene dentro dessa bolsa, tudo que foi pensado e realizado, né, para que eles possam receber, para ter um Natal digno, como a gente sempre pode ter também dentro da nossa casa. E a espiritualidade, ela organiza, ela planeja tudo que tem de melhor para esses queridos. Mas eles contam com a ajuda de nós, seres materiais, porque a espiritualidade não pode realizar nada sem os nossos braços, né? Eles pensam, eles contam com a gente, eles sabem que nós somos capazes de realizar aquilo que eles estão ali planejando, porque eles sabem que a gente é danado também. Então, para que a gente faça com que tudo aquilo que eles planejaram, que eles confiam na gente, nós estamos aqui iniciando essa campanha, contando com todos vocês. Esses banners já estão sendo divulgados nas nossas redes sociais. E aí a gente pede, né? Às vezes a gente não está podendo ajudar nesse momento, mas a gente conhece um amigo que pode ajudar, ou um amigo que pode dividir com a gente, para a gente poder juntar esse dinheirinho e estar ajudando aí a fazer uma bolsa, né? Ou 2 bolsas, quem sabe. Às vezes a gente ganha um dinheirinho a mais, o 13º vai vir gordinho, né? E quem sabe aí a gente pode estar dando 2 bolsas. Eu sei que a gente agradece muito, já de coração, a todos aqueles que vêm durante o ano todo participando de tudo aquilo que a gente vem pedindo para vocês. A partir de semana que vem, vocês vão ver nas nossas palestras, a gente vai colocar aqui para vocês o Pix da Casa do Caminho, um papelzinho que vai aparecer aqui no início da tela, com o bannerzinho também, para vocês ficarem sempre atentos quando a gente estiver em palestra ou quando a gente estiver em estudo, para vocês sempre serem lembrados, né,
dos nossos queridos aí, das nossas bolsas. Mas vocês podem procurar sempre o Guilherme, a Paulinha, a Fátima, a Marilena ou a Dirce, a própria Juliana também, que a gente está sempre lá prontos para informarem vocês como essa ajuda pode ser feita, tá bom? Mas desde já nós contamos. Nós já estamos de volta com muitas atividades na casa, mas para facilitar a vida de muitos, a gente decidiu ainda, como esse retorno ainda está sendo devagarzinho, né? A gente decidiu ainda que vai ser o mesmo esquema, né? Das pessoas doarem e a gente poder facilitar a vida de vocês e a gente faz essas compras desses kits para a gente atender essas famílias todas que ficam muito felizes, gente. É uma transformação no Natal delas, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar o nosso estudo de hoje com a Lei de Liberdade. E como a gente sempre fala, né, Kardec começa perguntando, a primeira pergunta é sempre se a lei que ele vai começar a trazer para a gente, se ela faz parte da lei natural ou não. E não ia ser diferente com a Lei de Liberdade. Então ele pergunta se a Lei de Liberdade está lá na questão da lei natural, e a gente sabe que sim, está lá na questão da lei natural. E ele pergunta assim, há posições no mundo, na 825, né, lei natural. Vocês vão me ver virando, porque eu estou sempre aqui acompanhando pelo livro, e aí eu volto a minha face para vocês, tá bom? Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? A gente sabe que não, né? Por quê? Porque todos nós que estamos aqui, habitantes desse planeta, né, necessitamos uns dos outros, tanto os pequenos como os que são grandes. A gente não vive sozinho, a gente não se basta. Então, a gente não vai nunca gozar de uma liberdade absoluta, porque somos o quê? Seres que dependemos uns dos outros. Então, a gente nunca vai gozar de uma liberdade absoluta. E aí ele continua. Então, qual seria a condição com que o homem pudesse gozar de uma liberdade absoluta? E aí ele vai dizer aqui. A do eremita no deserto, desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeito e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Então, qual seria a condição com que o homem pudesse gozar da liberdade absoluta? E aí ele responde, a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Então não tem, é o que ele está, né? Ele faz uma pergunta se há alguma condição com que o homem pudesse gozar. Ele vai falar assim, só se o homem tivesse lá sozinho no deserto, porque desde que tivesse dois homens juntos, vão sempre existir direitos a serem respeitados entre esses homens, né? A gente vai sempre ter que se preocupar com isso, quer dizer, onde começa o meu direito, o outro vai ter que respeitar, né? Então, o meu espaço, os meus direitos terminam onde começam do outro. Eu vou estar sempre tendo que saber conviver com o outro, né? É isso que Kardec pergunta e os espíritos estão respondendo. Ele está falando, nunca vai poder existir isso, a não ser que a pessoa viva absolutamente sozinha no mundo. Então, assim, uma pessoa que viva lá no meio do deserto sozinha, essa estaria gozando de uma liberdade absoluta. Mas será que ele sobrevive sozinho no meio do deserto, né? Acho que não sobrevive muito tempo no meio do deserto sozinho, né? E aí ele continua, que a gente tem que, a obrigação de respeitar aos direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? Então vamos pensar aqui, será que a questão de eu ter que respeitar o direito alheio vai tirar de mim o direito de eu pertencer a mim mesmo?
Será? Olha o que os espíritos vão responder para a gente. Absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Muito pelo contrário, né, gente? Porque a gente respeitando o espaço do outro, a gente respeitando exatamente aquilo que eu estava falando, aonde começa o direito do outro, termina o meu, né? A gente respeitando esses espaços, a gente vai estar respeitando, ele está me respeitando e eu estou respeitando ele. A gente vai aprendendo a conviver em sociedade, né? A gente vai aprendendo a respeitar o limite do outro e o meu limite, e o outro vai aprendendo a respeitar o meu limite também. Então a gente vai aprendendo a conviver. O conviver em sociedade é isso, porque assim, imagina se a gente vivesse sempre em casa. Por que a criança ir para a escola é tão importante, né? Por que a criança, por que a gente nasce e nasce numa família, né? Por que é o primeiro núcleo social? Mas imagina se a gente ficasse só naquele núcleo social. Porque primeiro a gente vai aprender a conviver entre os nossos, para a gente aprender a respeitar dentro daquele núcleo pequeno, mas depois a gente vai para um núcleo maior, que é a escola. Que aí aquelas pessoas não são que nem a nossa família, né? Porque às vezes a mãe, o pai, eles ainda vão tender para o nosso lado porque nos amam. Mas aqueles da escola é mais difícil, né? Eles ali, a gente está mais na regra de sociedade ali sendo contido. Então, assim, por que é importante isso? Justamente para a gente aprender a conviver com os outros. Então, isso é muito importante, porque aí a gente vai aprender que nessa convivência a gente se respeita. Então, os direitos são importantes, eles não vão nunca ficarem ali tolhidos, muito pelo contrário. Então, como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu, frequentemente, despotismo no lar e com os seus subordinados? É que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançado pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Então, vamos lá. A pessoa tem opiniões liberais, né? Certos homens têm as opiniões liberais, mas com seus subordinados, ele não tem, né? E isso lá no tempo de Kardec. Mas é diferente hoje. A gente vê a pessoa falar, né, da boca para fora, que é liberal, que goza daquela questão. Nós estamos vivendo isso hoje, gente. Nós estamos vivendo pessoas, né? Nós estamos vivendo pessoas, é ótimo. Nós estamos vivendo hoje na sociedade pessoas falando em nome da família, falando em nome da moral, só que por fora se comportam completamente diferente. E pessoas que estão muitas vezes em cargos, né, importantes, em cargos que deveriam ter condutas, né, e falam em nome até de religiões, e isso aqui eu não estou especificamente em nenhuma religião, a gente encontra em todas as religiões, e se comportam completamente diferente daquilo que pregam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é o que ele está falando aqui. A pessoa prega a liberdade, mas na hora de falar com seus subordinados, a pessoa não se comporta como tal. Isso é muito grave. Próxima pergunta. Os princípios que professam nesta vida lhe serão levados em conta na outra? Com certeza, né? Quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, menos excusável será de não aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Com certeza, né, gente?
Isso aí a gente não tem dúvida. Então, vamos para a próxima pergunta. Isso a gente está na pergunta 828. Vamos agora para a pergunta sobre escravidão. Hoje os temas são pesados, né? Primeiro a gente estava na liberdade natural, agora nós vamos para a escravidão. Na 829, sobre o tema escravidão, ele pergunta se há homens naturalmente destinados a ser propriedade dos outros homens. Interessante isso, né? E aí a gente vê que o nosso país foi o último país a dar a liberdade aos nossos irmãos que sofreram com a questão da escravidão, né? E como é que eles eram tratados? Quem estudou história aí, né, vai ver que eles não eram tratados como seres humanos. Como é que os nossos irmãos escravos, eles eram tratados? Eles eram tratados como objetos. Eles não eram tratados nem como mercadoria, nada. Eles eram simples objetos. Imaginem a dívida como humanidade, a dívida que nós temos como espíritos com esses irmãos. E muitas vezes a gente não se percebe, né? O quanto a gente está endividado com a lei de Deus por causa da escravidão. Como país, porque o Brasil demorou muito, né? Na década de 80, pelo menos eu vivi muito isso na década de 70, nós tínhamos a questão do racismo ainda muito difícil. Era uma coisa que era agressiva demais. Não que hoje não exista. Mas era uma coisa assim. Eles não podiam entrar no elevador social. Agora, mudou para os dias de hoje? Claro que em relação ao que era, houve um avanço. Mas se nós conversarmos com os nossos irmãos, eles vão nos contar absurdas coisas que eles ainda passam. Então, o que o Kardec ali está perguntando, né? Eu mudei, mas assim, só para a gente raciocinar como ainda nós, como nação brasileira, temos dívidas com esses irmãos que foram tratados como objetos. Mas entender que Deus não os criou, Deus não criou essas pessoas para serem destinadas a serem propriedades ou objetos de ninguém. Isso é uma construção de nós, espíritos imperfeitos, que fizemos isso com essas pessoas e que vamos ter que nos reaver com a lei de Deus. E aí a gente volta para a questão da liberdade natural. E aí a gente volta para a questão do discurso, que nós falamos que não existe mais, que a gente fala que a gente é liberal, que a gente fala para lá fora que a gente é uma coisa e que dentro da nossa casa, com os nossos empregados, com os nossos queridos, a gente é outra coisa. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Não podemos esquecer que nós já estamos num outro momento, né? É um outro momento. Então, nós estamos dentro de uma doutrina cristã.
dentro de uma doutrina cristã, a gente não pode mais fazer apologia a determinadas coisas. E nem podemos dizer que essa doutrina faz algo que ela não professa, porque é muito grave. Nós temos visto muitas pessoas falando que a doutrina espírita faz isso, ou que a religião, estão usando o nome da religião para falar aquilo que pensam. Mas a doutrina cristã não ensina a ser preconceituoso, a doutrina cristã não ensina a ser racista, a doutrina cristã não ensina, a doutrina espírita não ensina a matar ninguém, a doutrina espírita não ensina a apontar a arma para ninguém, a doutrina espírita não ensina a gente a não gostar de pobre. Nós temos que lembrar que Deus, ele une todas as criaturas. Que Deus é um só para todos. Que Deus ama incondicionalmente. Que Deus não cria ninguém para ser escravo de ninguém. Que Deus não criou ninguém diferente do outro. Deus não criou ninguém mais forte ou outro mais fraco. Então, que todo esse discurso de ódio, que toda essa diferença, tudo isso é fruto ainda da imperfeição humana. E que tudo que estão deturpando também é fruto da imperfeição humana. Então, que a gente não use a religião para ser fala da nossa imperfeição, porque nós estaremos fazendo um desserviço para a doutrina espírita. Não só para a doutrina espírita, mas para todas as religiões. E tem muita gente fazendo isso em nome de religiões muito sérias. Isso é muito grave. Muito grave. Então, vamos voltar para cá. Então, Deus não criou ninguém para ser objeto, ninguém para ser propriedade de ninguém. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural. O mal é sempre o mal. Olha o que a gente está falando. O mal é sempre o mal. O mal não se justifica. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Ela não se justifica. Ela é má e ela vai ser corrigida. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para o compreender. Aquele que serve a lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la até de boa fé, uma coisa que lhe parece natural. Mas desde que a sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. Na verdade, o que acontece aqui, né? Não se justifica, é o que está falando. A escravidão não se justifica. Só que o que acontece? Somos imperfeitos, somos ignorantes. Algumas pessoas que cometeram o que os espíritos estão dizendo para Kardec é que algumas pessoas a cometeram muito mais por ignorância do que por maldade. Algumas pessoas a cometeram.
E na medida que entenderam o mal que estavam cometendo, pararam de a realizar. Mas vão se reaver com a lei. É o que ele está falando, não tem desculpa para esse mal. Agora, outros a cometiam por pura maldade. E vão se reaver com a lei também. E tudo isso no contexto de um mundo de provas e expiações, em que o mal ainda está acima do bem. Agora, cabe a gente julgar, cabe a gente punir? Não, isso tudo quem faz é Deus. Claro que nós temos as leis dos homens que estão aí funcionando e tudo foi criado ao seu tempo para tudo isso. Mas o que ele está querendo dizer é que pode-se ter tido pessoas que muitas vezes eram muito mais, algumas vezes se perceberam cometendo aquilo, porque era de costume se ter, e aí ao se perceberem fazendo um ato que era errado, eles mudaram. Mas aí foi o quê? São espíritos que estão naquele processo de melhoramento moral e se percebem e aí se modificam. E aí a gente sabe que isso é o desenvolvimento moral do espírito e eles vão ali se reavendo com a lei, porque uma vez que eu pratico a escravidão, isso está contra a lei de Deus. Então eu tenho que me reaver com essa lei também, tá? Então ele diz aqui, nada justifica eu fazer o outro de meu escravo. Então, independente se eu sabia ou não que era errado, que é um costume ou não da época, aquilo é um ato contrário à lei de Deus, que é o natural, a lei de liberdade. Então, eu posso ter cometido por ignorância, mas eu vou ter um atenuante por ser ignorante, por não ter sido cruel e maldoso, mas eu vou ter que me reaver com a lei, porque aquilo é errado. Não sei se deu para entender, tá? Eu não estou aqui querendo justificar aquilo, tá? Então, vamos lá, continuando. Depois da escravidão, a gente vai para a questão 833, que é a liberdade de pensamento. Será que somos livres para pensar? E aí? São as duas últimas questões do nosso estudo. Liberdade de pensamento. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, nosso pensamento, teoricamente, é livre, porque eu penso, né? O pensamento é livre. Só que a gente sabe, estudando a doutrina espírita, que não é tão livre assim. Porque o meu pensamento, o que ele faz? À medida que eu penso, eu atraio. Então, ele também não é tão liberto assim. Porque o meu pensamento, ele também pode me aprisionar. Então, à medida que eu penso, eu posso ficar preso aos meus vícios, aqueles aos quais eu me ligo. Então, nem sempre eu sou tão livre assim. Apesar do meu pensamento ser livre, né? Eu poder pensar, eu não conseguir parar de pensar, porque o meu pensamento é livre, mas o meu pensamento ele pode me aprisionar também às questões pelas quais eu me ligo e eu me prendo. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Já até adiantamos a resposta. Sim, né? Nós somos responsáveis pelo que pensamos. Somos responsáveis pelo que pensamos, somos responsáveis pelo que nos ligamos, somos responsáveis pelo que emitimos pelo mundo. E a gente pode não falar, mas a gente pode condenar pelo pensamento, a gente pode absolver pelo pensamento.
E isso é muito grave, né? Tem um livro de André Luiz, que é um tribunal, acho que é de André Luiz, se eu não me engano. E é muito impactante, assim, dá até um certo medo, porque tem uma mulher, né? Ela desencarna e ela está em regiões muito difíceis, e tem um espírito que ele está em umas regiões trevosas, né? E ele está passando, e ele se considera um juiz das trevas, né? Ele se considera um diabão e um juiz das trevas. E ele decide passar por esse tribunal, porque ele se considera aquela pessoa que julga todo mundo, então ele decide passar por esse tribunal, condenando as pessoas. Só que, na verdade, quem acaba se condenando são as próprias pessoas através das suas culpas e dos seus pensamentos. E é por isso que eu estou contando essa história para vocês. E aí, o que acontece? Né? Quando ele passa por esse local que as pessoas estão, que esses desencarnados estão, à medida que elas pensam, o pensamento delas emite uma luz, né? De culpa. E elas, teoricamente, se transformam através da culpa delas. E aí, quando esse diabão, né, que se designava diabão, está passando por ali, uma pessoa, uma mulher, através do pensamento dela, muito culposo pelos atos que ela tinha cometido, quando ele está passando, é óbvio que ele fala algo que induz o pensamento dela a se sentir mais culpada ainda. Ele fala algo que ela se sente mais culpada, e aí ela pensa nos atos que ela cometeu, e aí ele diz assim, que ela ia se transformar numa loba. E automaticamente ela se transforma numa loba quando ela pensa no que ela tinha feito. Que, se eu não me engano, ela tinha matado os filhos e comido, uma coisa assim. Não sei exatamente, não me lembro, mas era algo muito tenebroso. E aí, aquele ato cruel que ela tinha feito, ela faz exatamente pela culpa aquilo, né? Através do pensamento de culpa que ela estava ali naquele momento, pelo sentimento e pelo pensamento, ele consegue induzir ela, tudo através do pensamento, a ela se transformar numa loba naquele momento, né? Então, olha a gravidade de como a gente pode, mesmo pelo pensamento que a gente acha que a gente tem tanta essa liberdade, a gente pode também ser acionado e ser aprisionado e se transformar naquilo que a gente mais tem medo, né? Então, cuidemos bastante do nosso pensamento para que a gente não pire. E lembrei de uma outra coisa que eu estava agora falando e lembrei. O que a gente tem mais adoecido, né, nesses últimos tempos é a questão do pensamento. Muitas pessoas estão indo, às vezes, parar em hospital por pensamento acelerado, por não conseguir parar de pensar. Não que a gente pare de pensar, mas o pensamento está tão acelerado que a pessoa precisa ir para o hospital para, às vezes, poder dormir, tomar um remédio para dormir, para poder dar uma desacelerada, porque a pessoa não consegue desacelerar, né? As ansiedades, as depressões, todas aí por conta desse pensamento acelerado, pela quantidade de coisas que a gente está acionando via celular, via jogos, né? Eu posso falar porque eu sou uma dessas pessoas que adora esse tipo de coisa. Eu vivo no celular, eu vivo vendo filme no computador. Então, assim, estou falando de conhecimento de causa. E a gente não sabe, não tem ideia do malefício que isso vai fazendo para o nosso pensamento para acelerar, né? Então, a gente tem que buscar aí desacelerar o pensamento para a gente ter um pouquinho de higiene desse pensamento, que é bem complicado, né? Para a gente não dar uma como é que fala? Um blackout, né? Um blackout a gente não ter um problema, tá bom? Muito obrigado, espero que
vocês tenham aproveitado o estudo. Semana que vem continua com o livre-arbítrio, que é um estudo muito importante também. E a gente pensar bastante sobre tudo que foi trazido hoje, porque tem muito a ver com esse momento difícil que o nosso país, principalmente, né, está atravessando agora com esse mês de eleição, em que a gente está vivendo verdadeiramente uma guerra, né? Mas que a gente lembre que, acima de tudo, nós somos irmãos em humanidade, tá bom? Fiquem em paz, que Jesus nos proteja, nos ampare, nos ajude, nos sustente e direcione cada vez mais os nossos pensamentos. E lembremos sempre, nós somos cristãos. E a gente tem que lembrar qual foi a mensagem de Cristo sempre para a gente, né? Qual é a nossa missão aqui na Terra? Quais são os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente? A gente não pode esquecer, que é amar. Jesus só veio ensinar o amor para a gente. A gente não esqueça que Jesus não ensinou nada além do amor. E a gente não coloque palavras diferentes daquelas que Jesus e que Deus sempre vem nos ensinar, tá bom? Então a gente encerra aqui agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade de estarmos sempre juntos, estudando, refletindo sobre os ensinamentos. Que assim possa ser, graças a Deus.